Galera, antes de contextualizar o Bitcoin, né, eu queria só fazer uma observação acerca do gráfico. Tem gente que não acredita em gráfico, né? Tem gente que diz o seguinte: o mercado ele é aleatório, o gráfico ele é formado, mas tudo não passa de algo aleatório, em que tem algumas coincidências e aí dali forma o gráfico, e no gráfico você é como se você estivesse olhando para o céu, em que você vê nuvens e começa a ver coisas nessas nuvens, e aí as pessoas dizem que as imagens se repetem. Não, cara, não. Negativo, cara. Olha só, entenda uma coisa. Você tem um ativo, tá? Pode ser uma ação no mercado no mercado de ações, pode ser uma moeda, um dólar ou alguma coisa assim, pode ser uma criptomoeda. Você tem um ativo, melhor dizendo, né? Beleza. Você tem um ativo. A partir desse ativo, o que acontece? Grandes empresas, grandes investidores vão querer comprar uma parte, vão entrar em sociedade no seu ativo para poder ganhar dinheiro. E como que funciona o mercado? O mercado ele vai funcionar exatamente mediante o aumento e a queda do valor desse seu ativo. Se você tem um ativo, esse ativo é como se fosse o seguinte. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. A partir do momento que você tem um ativo, seja lá ele qual for, ele vai jogar o mesmo jogo. Entende? Então, assim, o jogo ele é único. O jogo é um só. Não existe outro jogo. O que existem são ativos diferentes, mas o jogo é o mesmo, em que é o mercado. Entende? Então, qual é esse jogo? Esse jogo ele é formado, ele é montado através de gráficos. O jogo é compra e venda. O jogo é compra e venda, entendeu? E aí, essa compra e venda ela é expressada através do gráfico. Sempre é assim. O jogo é esse, é jogar de comprar e vender com uma expressão de gráfico. É a mesma coisa, independente do ativo que for. Você vai jogar através de compra e venda expressado num gráfico. Então, cara, olha só, não é o algo aleatório que vai determinar o gráfico, não, cara, não. O gráfico é que determina a compra e venda desse ativo. É o contrário. É claro que aí o gráfico ele vai sofrer alterações de acordo com cada ativo. Por exemplo, mercado de ação, se você tem uma empresa, se você tem aí algo, uma estratégia política nova nessa empresa, alguma coisa, algum anúncio de alguma coisa, isso aí vai mobilizar investidores a comprar ações daquilo, e aí vai mudar esse gráfico. Mas mesmo mudando o gráfico através de um evento externo, os eventos subsequentes são sempre em cima do traçado desse traçado matemático, né? Então vamos botar um exemplo para ficar bem claro. JBS tinha um ativo até que veio a delação. Com essa delação, esse ativo perdeu muito valor de mercado. Ele perdeu. E aí, logo por conseguinte, houve um grande volume de compra, né? Esse volume de compra foi para sustentar o gráfico, cara. Entende? Você tinha um gráfico X, vamos supor que o gráfico estava lateralizado, né? Vamos supor, estava lateralizado. Caiu no dia da delação. E por que ele subiu em V? Ele subiu em V exatamente para manter o quê? O gráfico. O gráfico, na verdade, não é o gráfico, né? É para manter o valor que já existia antes, em que investidores querem defender aquele valor, porque compraram no valor X e não querem perder esse valor X. Então isso acontece, cara. Então, assim, essa história de que o gráfico só reflete algo aleatório que acontece no mercado, não, é o contrário. Preste atenção. É o que, se você quer dinheiro, se você quer ganhar dinheiro, comece a pensar e visualizar dessa forma. E entender o mercado. O mercado ele funciona exatamente através dessa expressão dele no gráfico, tá? Então, assim, queria deixar isso aí bem claro para vocês.
em que os investidores tomam a sua ação, concluindo tudo que eu falei agora, o investidor toma a sua ação baseado no preço que está, no preço atual e no contexto. O contexto é expressado pelo gráfico, beleza? Acho que ficou entendido isso. O contexto tipo assim, o que está acontecendo nas últimas horas, nos últimos dias, esse é o contexto. Isso está expressado no gráfico. E o que vai acontecer agora depende desse contexto. Depende desse contexto. Por exemplo, se o mercado caiu e chegou num patamar já previamente estabelecido de fundo, ele não vai cair mais do que aquilo, se realmente no gráfico estiver mostrando alguns indicadores que isso pode acontecer, entendeu? Então, cara, não caia nessa história de que é aleatório, de que não respeita gráfico. Respeita, na verdade, porque o gráfico é o fator determinante da mudança de preço.